Aleluia. Amado Pai Celestial, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade. Graças, Pai, porque o Senhor tem nos trazido, nos conduzido, Senhor, em todas as coisas. Paizinho, eu quero te agradecer por cada aluno que está aqui, Senhor. E quero te agradecer pela oportunidade, Pai, que o Senhor tem me dado de ensinar a tua palavra. Eu sou tão grata por isso, Senhor, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui, Senhor, tem pessoas que estão disponíveis para serem impactadas, para serem tocadas pela tua palavra. E eu creio, Senhor, que vai haver libertação. Eu creio, Senhor, que vai haver transformação. Eu creio, Senhor, que ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Todos nós vamos sair daqui mais cheios de Ti, com conhecimento de Ti, praticando, Pai, o que aprendeu aqui. Eu creio nisso, Senhor, e eu já quero te agradecer. Espírito Santo, muito obrigado pela unção do ensino que já está disponível. Muito obrigado. E que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja para glorificar o teu nome. É assim que eu creio. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Amados, nossa disciplina é prosperidade bíblica, que é a prosperidade que Deus estabeleceu. Amém? E para algumas pessoas que estão começando hoje, só para vocês entenderem um pouco, não dá para dar a aula toda, tá? Mas prosperidade tem nada a ver com ter dinheiro. Prosperidade é um conjunto de coisas, né, que nós obtemos quando recebemos o Espírito Santo e nascemos de novo. Ou seja, quando nós recebemos a salvação. Nessa salvação vem um pacote de bênçãos. E essas bênçãos está a prosperidade. Nessas bênçãos. Mas como é que tudo começou? Eu expliquei na aula passada que Deus, quando criou o homem próspero. Amém? No original, eu mostrei para vocês o que significa essa prosperidade. Quando Deus criou o homem, Ele abençoou. Essa bênção de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, significa liberação para prosperar. Então fique tranquilo, porque quando Deus criou você, Ele liberou você para prosperar. Ele criou você para dar certo. Não tem como dar errado. Amém? Porque você foi criado para dar certo. Amém? E nós aprendemos também que com a queda do homem, quando o homem desobedeceu, o que é que aconteceu? Ele perdeu a bênção. Mas em Cristo, porque Cristo veio, amém? E Ele veio para quê? Para tornar a nossa condição igual ao original. Ele veio fazer o quê? Eu ensinei isso, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que nós tivéssemos vida eterna, que é a condição em que Adão foi criado. Adão não foi criado para morrer, não foi criado para ficar doente, nem foi criado para morrer. Vocês estão comigo? Ele não foi criado para isso. Ele foi criado próspero em tudo. Lembra do Éden? Eu falei na primeira aula. Deus estabeleceu o homem no jardim, no Éden. Não é do Éden, no Éden. Éden é lugar de deleite, lugar da presença. O homem foi estabelecido no jardim, no Éden, onde ele tinha ampla provisão. A primeira coisa que ele tinha era o quê? Comunhão com Deus. Ele estava na presença. E a prosperidade de Deus se manifesta na sua presença. Sem estar na presença, as pessoas podem até ter dinheiro, mas não são prósperas. Amém? Mas quando estamos na presença, você pode até não ter dinheiro, mas você é próspero.
Amém? A nossa prosperidade depende da nossa obediência à palavra, a estarmos constantemente na presença. Amém? E aí o que acontece? Adão pisou na bola. Já sabe disso? Pecou. Com o pecado, houve o quê? A queda. O homem foi destituído da comunhão com Deus. Ele passou por morte espiritual. E isso trouxe o quê? Perdeu a bênção, tá? E aí eu falei também sobre, a partir desse momento que o homem caiu, Deus começou a estabelecer ali. Na verdade, ele fez uma aliança com Adão no Éden, e fez uma após a queda. E a partir daí ele começou a estabelecer alianças para poder ter comunhão com o homem. Mas claro, desde o princípio, quando o homem pecou, Deus estabeleceu o quê? Que Jesus viria para restabelecer isso. Só que até chegar a Jesus, o homem passou por várias fases, várias alianças com Deus. Amém? Quem teve aula de aliança de sangue já sabe de qual as alianças. Então, nessa passagem, não quer dizer que quando o homem pecou, que perdeu a bênção, aí pronto, aí ele não teve mais bênção nenhuma, até Jesus voltar, ele não foi próspero. Não, aí eu comecei a explicar isso, tá? A prosperidade do Antigo Testamento, ela é limitada. Amém? Vocês estão comigo? Por quê? Porque eles não podiam usufruir do principal, que era o quê? A presença do Espírito Santo dentro deles. E isso foi destinado para nós. Amém? E nós podemos desfrutar da prosperidade assim, na sua plenitude. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas não quer dizer que os homens e mulheres do Antigo Testamento não fossem prósperos. Aí eu mostrei alguns exemplos de prosperidade, tá? Para mostrar também que esses homens e mulheres eram prósperos no Antigo Testamento. E hoje a gente vai começar da onde a gente parou. Eu não fiz números nas apostilas, né? Olha, agora que eu estou vendo. Prosperidade Bíblica, aula 1, aula 2, a gente já terminou a aula 2, a gente está aula 3, lá em Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vocês estão aí? Vou passar daí. Era para ter ficado na outra página, né? E eu estava meditando hoje, e o Senhor falando no meu coração, a prosperidade só acontece, só se manifesta quando praticamos o que a Bíblia diz. Aí sim, a prosperidade se manifesta. Amém? Sem a obediência à palavra, primeiro o conhecimento, sem o conhecimento e sem a obediência, não há manifestação de prosperidade. Mas quando você conhece a palavra e você pratica, a prosperidade se manifesta. Amém? E aí eu passei a primeira aula inteira dizendo, e vou continuar até o último dia, você é próspero. Amém? Você já é próspero. Você precisa fazer o que agora? Desfrutar. Você precisa fazer o que agora? Andar na prosperidade. Por isso que eu disse que você tem que o quê? Praticar a palavra. Porque na hora que você pratica a palavra, você libera a prosperidade que já está dentro de você. E aí você consegue desfrutar dela. Amém? E prosperidade é só coisas financeiras? Não. Falei isso também na primeira aula. Ter dinheiro não significa ser próspero. Nem ser pobre significa ser espiritual. Amém? E aí eu vou falar algumas coisas sobre pobreza, sobre riqueza hoje para vocês entenderem, tá? E humildade não tem nada a ver com pobreza. A gente é que pensa assim. A gente pensa, é um sofisma, um pensamento errado. E a gente fica colocando na nossa cabeça, mas isso é uma ideia demoníaca, porque Satanás ele é especialista em engano. E ele, a especialidade dele é enganar. Então assim, o que é que ele incutiu na cabeça das pessoas? Que quando você tem dinheiro, tem bens financeiros, você é rico, financeiramente falando,
você não agrada a Deus, porque Deus agrada mesmo do pobrezinho, aquele que não tem nada. Isso vai totalmente contra a criação, porque, de novo, Deus não criou o homem, a pérola da criação dele, para passar por nenhuma falta. Então, que conversa é essa que Deus se agrada com o homem na falta? Não, amados. A falta, a pobreza, entrou depois da queda. Vamos lá olhar isso? Gênesis. Vamos lá no 3,17. Diz assim: e Adão disse, visto, Deus disse, né? E a Adão disse, Deus falou com ele: visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, olha lá, maldita é a terra por tua causa. Já entrou aí maldição na terra, amém? A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. O que é isso? Espinhos, ervas, dificuldade, amém? E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aí eu vou dar só um parêntesezinho, porque algumas pessoas gostam muito de usar isso. Você é pó, você é cinza, você não tem valor nenhum. Eu não consigo passar por essa passagem sem falar isso. Em Cristo, amados, em Cristo nós somos filhos amados, amém? Vamos voltar ao pó? Sim e não, porque quem estiver aqui quando Jesus voltar, nem para o pó volta. Aleluia. O nosso corpo é glorificado e vamos estar com ele na eternidade. Então para com essa conversa de que porque eu sou pó e para o pó vou voltar. Isso é na antiga aliança. Em Cristo seu corpo vai ser glorificado e vamos viver uma eternidade com Cristo, amém? Pronto, isso aqui é só um parêntese, tá? Tem nada a ver com a matéria não, mas eu não consigo passar aqui e não falar sobre essas coisas. Então vamos lá. Entrou a maldição na terra, tá? Quando, e começou, né? E aí os acontecimentos, Deus começou a fazer alianças. Quando ele chegou em Moisés, que é a famosa lei, né? Todo mundo fala lei e graça, lei e graça. A lei de Moisés, que foi dada a Moisés, também fala muito sobre a maldição e a bênção. Deus estabeleceu uma forma. A primeira vez que eu li Deuteronômio, eu fiquei horrorizada. Eu digo, meu Deus, eu fiquei com medo. Não vou mentir, não. Eu era muito nova convertida. E eu li Deuteronômio e eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, quanta coisa ruim. Quanta maldição. Mas a gente vai entender hoje, amém? Você vai ler Deuteronômio sem medo, tá? Se você teve medo algum dia feito eu, você hoje vai... Amém, mas você vai perder hoje. Abram lá comigo Deuteronômio. (28). A minha Bíblia é toda riscada em Deuteronômio 28, porque eu já meditei muito. Ele fala assim, que as bênçãos, elas são decorrentes da obediência àquela lei, tá? Mas ela fala também sobre a maldição de acordo com a desobediência. Ou seja, eu já vi pessoas quererem me convencer que Deus não é bom, porque ele traz esse texto, algumas vezes esse texto, fora do contexto, sem o entendimento, para dizer que Deus fere, que Deus... Oi, pois não, Flor? 28, Deuteronômio 28, tá? A partir do versículo 15. Está na apostila anotado. Porque aí ele diz, te ferirá, fará assim. Mas a verdade é o seguinte, existia uma lei, tá? Existia um princípio.
Se você cumprisse, recebia a bênção. Se você desobedecesse, viria sobre você a maldição. Não quer dizer que Deus deliberadamente amaldiçoava ou fazia nada de mal contra o homem. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus por isso. Nunca pense que Deus amaldiçoa, tá? Porque Deus, ele abençoa. Amém? Isso era uma condição. Era naquele momento, Deus falou, olha, eu ensino muito para os meus filhos. Eu vou baixar o microfone, vou ver se eu consigo fazer, tá? Vou fazer assim. Vocês conseguem me ouvir? Deus, você, Deus nunca vai fazer isso. Amém? Você faz isso. Vocês estão comigo? Mas a mão de Deus sempre estará estendida para te abençoar. Amém? Você que sai, você que se afasta. E aí quando você afasta, o que acontece? O que não presta está aqui. A mão de Deus está aqui. Mas se você sai, você que perde a proteção. Amém? Em muitos casos, Deus é tão bom que mesmo assim, Ele ainda vai lá, estica o dedinho e te alcança. Porque Deus é bom. Amém? Deus é amor. A natureza dele é amor. Amém? Mas naquele momento, Ele fez essa aliança com o homem e as regras dessa aliança eram essa. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia aí. Porque eu falei aqui sobre morte, pobreza e enfermidade. Está na apostila. E justamente estão nessa aqui, na maldição da lei. A primeira delas é a morte espiritual. Né? Que eu já falei, né? Lá em Gênesis 2:17, quando o homem comeu, ele desobedeceu, Deus não disse a ele, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. No original é, certamente morrendo, morrerás. Ou seja, ele morreu primeiro por dentro, para depois morrer por fora. Ele morreu, ele provou de morte espiritual, para depois morrer fisicamente. E é claro, na hora que ele morre por dentro, o que acontece? O corpo dele adoece, amém? E ele vem a morrer. Mas Deus não criou o homem para isso. Então vamos lá. Primeiro foi a morte espiritual. Já morreu espiritualmente, aí já começa tudo que não presta. Lá em Gênesis, em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, mas eu não vou ler isso tudo de jeito nenhum, tá? Eu vou só dar umas pinceladas. Olha lá. No 21, o Senhor fará com que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O 22, o Senhor te ferirá com a tísica. Entenda, Ele permite, amém? É porque a tradução não ajuda muito. Mas aquilo que eu disse, quando você desobedecia, vinham essas coisas para você. Não é que Deus mandava, amém? Aí a tradução não ajuda muito. Ele permite que a pestilência te pegue, aí o 22, né? O Senhor permite que você seja ferido com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, o crestamento. Eu não sei nem o que é isso, o crestamento. Deve ser um negócio muito ruim, né? Por o nome. Pronto. E ferrugem. Crestamento e ferrugem. E isso te perseguirá até que pereças. Aí ele começa a falar. Aí, gente, é muita coisa. E aí ele fala aqui mais. No 35, no 34, loucura. No 34, loucura. 35, úlceras, joelho nas pernas. Entende? Eu não preciso ler mais não, né? Eu gosto, né? Doença. Amém? Enfermidade. E pobreza. Se você ler ele todinho, você vai ver. Ele não vai comer nada, ele não vai ter nada. Amém? 28 todinho. Deixa eu ver aqui. Maldito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, tudo é maldito. Então, enfim, se você quiser meditar em casa do que você foi livre, amém? Porque agora que eu vou entrar na coisa boa, eu preciso que você entenda o que é a maldição da lei para poder lhe dizer que Cristo te resgatou da maldição da lei. Amém? Queimadura, obrigado. Glória a Deus. Então, queimaduras, ou seja, tudo que não presta, tudo quanto é doença, tá aí. Maldição da lei. Pobreza, maldição da lei. E aí eu quero que vocês agora
faço questão. Abram aí comigo os Gálatas, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Gálatas 3:13. Vamos meditar a partir dele. Sim, só para a gente entender, tá? Qual é o contrário de morte espiritual? Vida eterna. Amém? Morte espiritual, vida eterna. De pobreza, prosperidade. E de enfermidade, saúde. Não é assim? Exatamente o contrário? Pronto, então vamos lá. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para que foi que Jesus foi para a cruz e se fez maldito? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, amém? Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Existia a promessa do Espírito Santo vir morar dentro de nós. E uma das coisas, né, quando Jesus foi lá, e quando ele nos resgatou da lei, foi para quê? Para que a bênção de Abraão pudesse chegar a nós e nós também pudéssemos receber o Espírito prometido. O Espírito Santo que hoje habita em mim e em você. Amém? Essa maldição da lei, e quando eu falar lei, né, ela é muito usada, né, nos primeiros cinco capítulos, livros da Bíblia, né? Mas a gente tem que entender que a lei também, existe a lei mosaica, tá? Existem princípios que são eternos, amém? A lei que Cristo cumpriu e nos resgatou é a lei de Moisés, tá? Vocês estão comigo? Existem princípios na palavra que elas não vão passar, tá certo? Por exemplo, amar Deus sobre todas as coisas. Amém? Isso não vai passar nunca. O que Jesus fez? Na lei de Moisés dizia assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse que na nova aliança o negócio era diferente. Ele disse: olha, novo mandamento vos dou, que amar o teu próximo como eu vos amei. É diferente. Porque Cristo amou de uma forma que ele entregou a sua própria vida. Então, você tem que amar o seu próximo como Cristo amou. Amém? Às vezes a gente não sabe, a gente nem se ama. Às vezes a gente nem se ama, como é que a gente vai amar outro? Mas Cristo não. Cristo tem um amor perfeito. E ele amou a ponto de se entregar. Então nós temos que amar dessa mesma forma. Guardar o sábado, está lá na lei. Mas o sábado ele não foi extinto. Eita, meu Deus, como assim, irmã Karina? Porque Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso repouso sabático. Amém? Você guarda o sábado porque você está em Cristo. Não quer dizer mais que você vai chegar agora todo sábado e não vai fazer nada. Não. Você tem um descanso em Cristo. Amém? Ele é o nosso repouso sabático. Nele nós descansamos. Amém? Então, amados, porque às vezes a gente fala tanto que a graça, aí a gente fica com tanto medo da lei, às vezes a gente não entende. Princípios, tá? A lei eterna de Deus, ela não passa. O que Cristo fez e nos resgatou foi da lei mosaica. Amém? Existe essa diferença, tá? Até porque você não pode ser contra a lei. Como eu disse, nós hoje vivemos pela lei de Cristo. E a lei de Cristo é amar o teu próximo como ele mesmo amou. Porque quem ama, ou seja, quem cumpre a lei de Cristo. Quem ama, cumpre toda a lei. Amém? Se você ama, e como é que a gente ama desse jeito? Porque a gente está na graça. É pela graça. Amém? Como é que a gente pode amar como Cristo amou? Pela graça. Porque ele diz que na graça, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por isso, nós podemos amar como Cristo amou.
Amém? Vocês estão comigo, né? Glória a Deus. Irmã Karina, o que é que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. Por quê? Porque se você é próspero, você ama como Cristo amou. Amém? E para você desfrutar da prosperidade, amados, você tem que cumprir o que Jesus falou. Você tem que, a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, no original, me obedecerdes, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para os filhos. Mas você precisa o quê? Querer, se quiserdes e me obedecerdes. Comereis o melhor dessa terra. Existe uma condição. Você tem que querer e obedecer. Aí eu vou voltar para a lei? Não. Você vai estar na graça, amando o próximo, cumprindo a lei de Cristo. E aí sim, você está plantado na prosperidade. Amém? Quando a gente chegar lá em dízimos e ofertas, você vai entender que próspero dizima e oferta por natureza. Não é porque o pastor pede, não. Amém? A natureza doadora. Deus colocou dentro de você. E para desmistificar essa coisa de dinheiro, eu queria meditar num versículo aqui com vocês. Deixa eu achar, eu anotei, eu estava meditando nele hoje aqui. E eu vou achar ele. Vamos lá em Romanos 12, 6. Olha que coisa linda. Quando eu falei para você sobre a natureza de dar. Romanos 12. A partir do 6. Nessa passagem, Paulo está falando sobre alguns dons. Ele fala aqui em Romanos 12, alguns dons. Ele fala em 1 Coríntios também, ele fala alguns dons. Deixa eu ver aqui se é o 12. 1 Coríntios no 12, ele fala de alguns dons também. E aqui ele fala sobre o dom, veja só, vamos lá. Vamos no 4, a partir do 4. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 6. Tendo, porém, diferentes dons. Está na sua Bíblia dons? Dons é o quê? São presentes de Deus, dons de Deus. Dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele começa a dizer esses dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O 8, olha que coisa linda. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Na sua Bíblia está escrito o que contribui? O que contribui ou reparte com liberalidade. Tem que fazer isso com liberalidade, amém? O que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Vocês entenderam que Deus... Aí esse contribuir aqui, eu fui para o original. Eu gosto de original. Fui para o original. Aí esse contribuir aqui no original é a mesma palavra usada por Paulo quando ele diz assim, cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Não com tristeza, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? É o mesmo contribuir, é a mesma palavra que ele usa aqui. Então, mas existem pessoas na igreja que Deus levanta com o dom de contribuir, o dom de abençoar a obra, cooperar. Amém? Agora, claro, nós podemos entender também a cooperação não só financeira, amém? Mas é financeira. Na verdade, engloba, tá certo? E Deus colocou isso
Paulo colocou isso como listando nos dons. E aí muitas pessoas ficam com essa dificuldade de tratar de dinheiro na igreja, com a mente presa, limitada. Por quê? Deus trata dinheiro, amados, da mesma forma. Ele não tem problema com isso. Eu já expliquei isso na primeira aula. Deus não tem problema com dinheiro, a gente é que tem. Mas Deus dá um dom para que você possa o quê? Contribuir, participar, repartir. Lembra que eu falei sobre o princípio da prosperidade? Você é próspero para abençoar outras pessoas. Existe um dom para isso. Para você ser levantado dentro da igreja para contribuir. Eu vou chegar lá, mas quando eu vou fazer assim, não vou falar agora não, senão eu vou tirar meu exemplo. Mas quando eu chegar lá no exemplo de Jesus, eu vou mostrar para vocês, olha, essas mulheres foram levantadas para isso. Eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai lembrar dessa passagem aqui, do dom de contribuir. Quem contribui, faça com liberalidade. Amém? Está listado nos dons. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos lá, vamos voltar para a apostila. Então, Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, que segundo Deuteronômio, viria para o povo de Deus que lhe desobedecesse. Tá? E essa maldição viria sobre eles se eles deixassem de observar todos os mandamentos, os estatutos. Eles estariam o quê? Privados da proteção de Deus. Como eu disse, Deus ele não tira a mão, você é que sai. Amém? Ele nunca vai, a mão dele estará sempre estendida para abençoar. Muitas vezes nós é que saímos. Mas diga assim com fé: graças a Deus pela graça. Lembra do dedinho que eu disse? Deus não vai jogar um raio na sua cabeça. Amém? Nunca. Você é que libera o inimigo para roubar você, para jogar doença. Amém? Mas quando você, na graça, amém? Na graça, você só precisa crer. Se arrepende, crê, está tudo tranquilo. Amém? Lembra do que o pastor ministrou aqui, que o perdão, ele é... Imagine uma cascata de perdão na sua cabeça. Uma cascata de graça na sua cabeça. Então a gente não vai sair, né, da proteção de Deus com a graça dessa liberada, disponível. Amém? Eu preciso contextualizar para vocês entenderem, mas não quer dizer que você agora vai. Eu gosto muito de uma passagem que diz assim, porque tem muita gente que defende que a gente tem que ter guerra espiritual, guerra não sei o que, brigar com o demônio. Tem uma passagem que diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, não é assim? E que os demônios, eles estão ao nosso derredor. Lembra da mão? Derredor. E ele diz assim, buscando a quem possa. Ele não pode todo mundo. Eu não sei você, mas quando eu acordo de manhã eu digo, comigo você não pode. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Não lhe dou cabimento, Satanás. E vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque quando você está fazendo aquilo, você não precisa se preocupar. Ai, meu Deus do céu. Não, faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E você não precisa se preocupar. Amém? Por quê? Porque você, buscando a quem possa. Então, não deixe ele poder. Amém? Eu gosto disso. Eu acordo de manhã e digo, Satanás, comigo não. Não tem conversa comigo não. E acabou-se. Por quê? Porque em Cristo, lembre-se disso, em Cristo nós já somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Satanás, ele é um inimigo derrotado. Amém? Ele é um inimigo derrotado. Ele faz gracinha por esse período, mas ele já sabe para onde ele vai. A gente já sabe para onde vai. Você não sabe para onde é que vai? Eu sei para onde eu vou. Você também. Satanás também. Então fica tranquilo. A gente precisa fazer o quê? Resistir em fé. Amém? Isso em todas as áreas, inclusive nas finanças. A primeira pessoa interessada que você não seja dizimista e ofertante é Satanás. Ele
é especialista em chegar no seu ouvido e dizer assim: se você não der o dízimo, o dinheiro não dá para pagar suas contas. Aí a decisão é sua. Você vai ouvir o inimigo, lembra? Buscando a quem possa. É você que deixa, se ele pode ou não. Ele vai lançar uma sugestão. E você que vai dizer: opa, comigo não. Lembra que eu disse que a conta não fecha? Já paguei essa disciplina, amados. Eu entrego o dízimo, dou minha ofertas várias vezes. E aí eu fico com 70% do dinheiro de pagar as contas. Aí quando chega no final do mês, eu paguei todas as contas, não fiquei devendo nada, ainda tenho dinheiro para dar oferta. Me diga como é que essa matemática fecha? É fé na graça. Amém? A fé, segundo a medida da sua fé. Eu creio é impressionante. Existe um princípio espiritual em dizimar e ofertar. E Deus, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Amém? Agora você precisa fazer isso com consciência. Sabendo o que você está fazendo. Crendo no que você está fazendo. Porque se você entrega o seu dízimo ou sua oferta porque o irmão fez, porque alguém pediu, ou porque você tem medo, não, se eu não der meu dízimo, o gafanhoto vai comer tudo. Já não está na prosperidade. Você tem que entregar o seu dízimo e a sua oferta pela fé no Deus da sua provisão. E aí eu digo a você, amados, não falta. Eu sei que no último dia aqui vão ter testemunhos. E eu sei que muitas pessoas vão dar testemunhos de dízimos e ofertas, de ser dizimista e ofertante. Amém? Se eu levantasse e pedisse agora a vocês assim, quem tem um testemunho de dízimo, eu tenho certeza que levantariam muitas mãos. Não é verdade? Pois é, porque amados, é impressionante. Deus é fiel na sua palavra. Então Jesus, Ele nos livrou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós por intermédio de Cristo. Só que, infelizmente, estou voltando para a apostila, tá? Infelizmente, muitos cristãos não entendem isso e, consequentemente, passam a vida inteira sem desfrutar disso. Ora, quem é do Senhor tem a obrigação, eu botei aí, eu sou professora, né? Eu sou a professora Casquinha. Tem a obrigação de aprender o que significa a bênção de Abraão. Como é que você vai saber que Cristo te resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até você, se você não sabe qual é a bênção de Abraão? Para você usufruir da bênção, você tem que saber qual é a bênção. E eu enumerei aí. São 7 bênçãos, tá? Eu não vou ler todas, eu vou só pincelar, eu peço para você ler em casa, tá certo? Mas tem a bênção da promessa, a bênção da fé, bênção da aliança, bênção das impossibilidades. Como assim bênção da impossibilidade? Porque se torna possível aquilo que era impossível. Amém? A bênção da consagração do dízimo. Abraão deu o dízimo muito antes da lei de Moisés. Amém? Amor, a bênção do amor pelas almas perdidas. Eita, isso tem tudo a ver com Jesus, né? E a bênção de ser aprovado na provação. Quantos querem essa bênção? Todo mundo quer a bênção, amado. Ninguém quer ser provado, não é assim? Mas deixa eu explicar para você. Deus não prova você. Apenas a sua fé. Amém? Ninguém é tentado por Deus porque Deus não tenta ninguém. Amém? Mas todos os dias nós somos tentados a crer. A exercer fé. Vem uma circunstância, uma dificuldade, você vai fazer o quê? Crer na palavra. Se agarra com a palavra. Crê na palavra. E aí, Abraão, porque entendeu isso, quando Deus pediu a ele Isaque,
ele entregou Isaac, Deus proveu o cordeiro. Que na verdade a gente sabe que esse cordeiro simbolizava a Cristo. Mas a Bíblia diz que Abraão sabia que mesmo que ele matasse o filho, ele cria que Deus podia ressuscitar o filho dele. Isso é fé. É porque Deus chegou primeiro e interviu. Disse, não, meu filho, não precisa não matar. Mas ele sabia que se ele tivesse matado, Deus ressuscitava. Então, amados, Abraão era abençoado em todas as áreas. Eu li aqui na aula passada, o servo, quando foi lá buscar Rebeca, ele se apresentou como servo de Abraão, aí começa a dizer, olha, o Senhor o abençoou, e começa a dizer que tudo que Abraão tinha, era tanta coisa. Deus fez Abraão prosperar, e ele também era próspero na área financeira. Então essa bênção, amados, a bênção, quando ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá em Romanos 9. A gente já está em Romanos 12, né? Puxa só uma paginazinha da Bíblia aí. Romanos 9, o 7 e o 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a promessa, a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao concebeu de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí ele começa a falar uma série de coisas, mas o importante para nós é que o 8, esses filhos não são propriamente os da carne. Porque os judeus, ele estava explicando, né? Os judeus acreditavam que para ser descendente tinha que ser da mesma linhagem. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele teve muita dificuldade para pregar para os gentios. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus tinha vindo para os judeus. Vocês estão comigo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu anotei aqui um versículo também sobre... Eu acredito que é Hebreus. Só deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Olha lá. Pela fé, 11:8. Pela fé, Hebreus, tá? 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra das promessas, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. No 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Lembra assim? Mas eu estou procurando, eu acho que é Romanos 4. Só um minuto, tá, gente? Porque eu fui sair da apostila, mas aí eu acho. Aqui. Romanos 4. A partir do 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso foi também lhe imputado pela justiça. Por isso que Abraão é chamado o nosso pai da fé. Amém? Nós somos filhos do crente Abraão. Então, por que Paulo fala tanto da bênção de Abraão? Né? Que Jesus se tornou Jesus se tornou maldito para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Vamos voltar para Gálatas para eu encerrar essa parte. Lembra que eu falei para que a bênção de Abraão chegasse a nós? Aí olha no 29. E 3, 29. E se sois de Cristo, quantos de Cristo tem aqui? Também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual era essa promessa? Que eu já falei todas. A promessa. Diga, Rafael, você chutou aí a promessa? Isso, a promessa de Abraão. Qual era essa promessa? Bendita serão em ti todas as famílias, a bênção de Abraão. E recebermos o Espírito da promessa, amém? O Espírito Santo foi prometido lá. Hoje, Jesus, quando ele foi para aquela cruz, e hoje a gente em Cristo, a gente tem direito à promessa do Espírito, que viria habitar em nós. Que é o quê? O novo nascimento. Que é o quê? Salvação. É tudo uma coisa só. Amém? Começa com a salvação. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Lembra lá em Efésios, quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor. É a garantia. Quando Jesus voltar, só vai subir quem tem o selo do Espírito. E a gente tem esse selo do Espírito por quê? Porque Deus prometeu. E aí a gente creu. Abraão começou a crer nisso lá. Vocês estão comigo? Ficou fácil agora? Abraão creu. E aí aconteceu tudo que a gente já sabe. Jesus veio para cumprir o que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás. E hoje nós somos abençoados com o crente Abraão. E somos herdeiros segundo a promessa. Amém? Lição 4. O Senhor Jesus Cristo trouxe de volta ao homem, ao ser humano, todas as bênçãos. Em todas as áreas. Amém? Eu vou ler um pouquinho a apostila e a gente vai entrando aqui. Na cruz, Jesus se tornou maldito em seu espírito, alma e corpo. Para abençoar a nós que o recebêssemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, nós nascemos de novo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Jesus, quando ele veio para restaurar o início. Para que a gente tivesse vida eterna novamente, como Adão. Amém? E tivesse o quê? A eternidade com Deus. Adão e Eva perderam, Jesus resgatou. E essas bênçãos dadas no Velho Testamento, que eu falei aqui, a bênção de Abraão, a gente recebeu a bênção de Abraão, a gente recebeu a natureza de Deus. E o que é essa natureza de Deus? É a vida de Deus. Para vocês entenderem, a vida de Deus é diferente da vida natural. Em grego existem duas palavras para vida, zoé e bios. Bios é essa vida racional, essa vida aqui na carne, essa vida que a gente está vivendo. E o zoe é a vida eterna de Deus. Para a gente entender bem essa diferença de vida, para a gente entender que Jesus nos trouxe vida eterna, vamos lá em João 12.
João 12, a partir do 24. Olha Jesus falando. Isso foi Jesus que falou, tá? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, aí essa vida aí é a vida bios. É a vida natural. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida carnal, amém? Nesse mundo, preservá-la-á para a vida zoe eterna. Porque quando a gente bota vida, que vida, né? Tanta vida. Aí ele diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus disse, olha, quem ama a sua vida aqui da terra, perde. Mas quem não ama essa vida eterna, ou essa vida terrena, ganha a vida eterna. Isso demonstra claramente que são dois tipos de vida. E aí você quer o quê? A vida terrena ou a vida eterna? Você que escolhe. Vida terrena ou vida eterna? Então, quando Jesus veio e nos resgatou da maldição da lei, vida eterna está no pacote. É o principal. Amém? Eu falei isso na primeira aula, falei isso aqui. Eu vou falar muitas vezes. Porque sem a vida eterna, amados, a gente não tem prosperidade. E aí, o Espírito Santo também é decorrente disso. Jesus trouxe a bênção de Abraão, Jesus trouxe a natureza de Deus, a vida de Deus. Jesus trouxe o Espírito Santo, liberou ele para habitar em nós. E também ele garantiu que vamos ter uma vida eterna com ele. Tá? As referências estão aí, eu peço para vocês lerem em casa. Então, quando Jesus veio e fez tudo isso, isso é o quê? Uma bênção completa. Tá? Ele nos tornou prósperos. Abram lá em João 10, 9 e 10. Mais uma vez falando sobre prosperidade relacionada com vida eterna, tá? João 10, 9 e 10. Jesus também falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, essa vida é zoe de novo, tá? E tenham em abundância. Essa pastagem aí é uma representação do que é a prosperidade bíblica. E Jesus é a porta para isso. A prosperidade bíblica, quando ele fala aqui, olha, vamos lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará o quê? Essa pastagem. Vamos trazer para a prosperidade. Achará o quê? Vida azul é mais na frente, né? É o primeiro. Mas assim, quando você entra na salvação, essa pastagem significa o quê? Aquilo que a gente falou na primeira aula, que é prosperidade. Paz, tranquilidade, provisão, amor. Amém? Essa pastagem aí significa, exatamente, tipifica uma vida próspera. Imagina um pastozinho bem verdinho, não está faltando nada. Aí começa o quê? Paz, tranquilidade, alegria, provisão. Jesus é a porta para a prosperidade, para você poder ter uma boa pastagem. A ovelha
Ele teve que fazer, ele estava fazendo uma comparação, amém? De ovelha. E ovelha, onde é que a ovelha fica mais provida de tudo? Na pastagem. Ele é a porta. A porta para a prosperidade, amados, é Cristo. A porta para você chegar lá na pastagem, bem verdinha. De novo, paz, saúde, provisão, tranquilidade, amor. Tudo isso, felicidade, todas as coisas. Quando você entende que é através de Cristo. E você começa a desfrutar isso. E ele ainda fala isso, que o ladrão, que é Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas que ele veio para que a gente tivesse o quê? A vida Zoe em abundância. Porque quando você tem a vida Zoe, você tem toda a prosperidade à sua disposição. Amém? Por quê? Porque está dentro de você. Você é abençoado por dentro. Olha, quando terminar essas aulas, você vai sair daqui convicto, certo, de que você é abençoado por dentro. Você só abençoa por fora, você só desfruta das coisas por fora porque começa por dentro. Você é próspero. Aí eu quero deixar uma observação aqui para vocês. Algumas bênçãos que Jesus providenciou na cruz, tá? Quando ele cumpriu, né? O que estava escrito e nos resgatou. Ele cumpriu. E trouxe esse pacote que eu já falei pra gente de salvação. Só que tem algumas bênçãos que são para agora. E tem algumas bênçãos que são para o futuro. Vamos lá. As bênçãos de agora. Que a gente pode usufruir aqui. São realidades já faz parte de você poder desfrutar no presente. Cura, saúde divina. E aí a gente vai para Isaías 53, 4 e 5. Todo mundo conhece esse versículo, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Pronto, já está aí, você olha em casa. 1 Pedro 2,24, ele confirma o que Isaías disse. Tem novo convertido aqui, né? Vamos abrir Isaías 54. Vamos lá, Isaías 54. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu entreguei a minha vida para Jesus porque eu ouvi esses 2 versículos. Eu estava um dia no hospital. Eu tinha um problema renal seríssimo e eu tive 65% do meu rim paralisado e o meu rim ia parar. E aí entrou um homem de Deus e ousou fazer aquilo que Jesus disse. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Aí ele começa a dizer, né? Falaram novas línguas, expulsaram demônios, falaram novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E aí ele leu esse versículo para mim. E eu fui curada. Eu ganhei um rim novo. Essa promessa é para agora. Amém? Cura divina. Na verdade, eu creio que vou chegar no nível de saúde divina, que é nem adoecer. Mas não estou nesse nível de fé ainda, eu vou precisar de cura. Então, sempre que eu preciso de cura, amados, creia. Jesus cura. Ele foi para a cruz para que você hoje mandasse e tivesse direito a ser curado. Qualquer enfermidade que vier sobre você, sobre o seu corpo, ela é ilegal. Porque ela não tem qualidade de ficar. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço dela. Então ela é ilegal. E aí, amados, é só você o quê? Se levantar em fé. Quando você crê que aquilo não lhe pertence, que não foi Deus, porque tem gente que crê que Deus deu, aí acha que está honrando Deus. Não, você não honra Deus com
e enfermidade. Amém? Porque Cristo, Ele já fez. Ele já pagou o preço. Aí lá em Pedro, ele confirma isso, está aí na apostila. E isso é para agora. As bênçãos materiais, eu já expliquei aqui. Gálatas 3,13, lembra que eu falei a bênção de Abraão? E a bênção de Abraão inclui um monte de coisas que eu também já falei aqui. Inclusive as coisas materiais. A bênção da sabedoria de Deus. Amados, você tem ideia do que é você ter o Espírito Santo? Tem, né? Vocês têm, né? A ideia do que é ter o Espírito Santo dentro de você. E você precisar tomar uma decisão. A quem que você pergunta? Sabedoria de Deus disponível dentro de você. É uma tomada ligada a qualquer hora. E ainda tem gente que chega para mim e fala: minha irmã, eu não sei o que fazer. Aí eu digo: vá conversar com o seu amigo. Amém? Isso é um privilégio. E tem mais. A Bíblia diz que se você quiser sabedoria, você ainda pede que Deus ainda derrama. Amém? É uma bênção que você pode desfrutar. Aí tem várias outras bênçãos. Mas existem bênçãos que nós vamos receber ainda só no futuro. É porque as pessoas às vezes... Por que eu estou separando bem isso? Para você entender. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: você crente se converte. Aí, tu sabe como é o negócio de crente, né? Se converter o amigo, é estreito o negócio. Olha, tu vai passar pela moinha de Jeová. Tu vai se torar todinho. Olha, Deus quando te pegar... O povo já fica com medo, né? Meu Deus do céu, morre de medo de Deus. Amados, temor a Deus é uma bênção. Amém? Mas nós tememos a Deus com amor e por amor. Amém? Mas você tem que entender que Deus é Pai e não aquele velhinho que fica com um raio, né? E quando você erra, ele joga na sua cabeça. Não. Pois é. Eu já vi gente orando: vou orar para Deus quebrar suas pernas. A irmã me contou isso, eu fiquei... Você estava no dia, Priscila. Priscila estava comigo. Gisele estava no dia, não foi, Gisele? Comigo, que a irmã contou? Lá em casa, no café. Você tava, eu não lembro. Lembrou, né? A irmã me contando que chegava assim: eu vou orar para Deus quebrar suas pernas. Por que isso, amados? Porque não tem uma mente próspera, amém? Não consegue entender Deus. Por quê? Por isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque Satanás, ele colocou esse engano no mundo e muitas vezes dentro da igreja. Lembra daquela história? O pobrezinho agrada a Deus. Quem tem dinheiro está longe de Deus. Não. Ao contrário, Deus quer que o homem seja suprido. Agora o homem quer que ele seja suprido. Agora entenda, o homem quer que ele seja suprido nele. O suprimento vem de Deus. Ele é a fonte do suprimento. Você precisa estar em Cristo para desfrutar. Amém? Mas a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, do nosso pensamento. Dessa coisa de que Deus vai ferir, vai matar, vai estrupiar você, que quando você se converte vai dar tudo errado. Não, amado. Aí é que vai dar certo. Agora, vai ser uma vida de maciota? Nada vai acontecer com você? Não, eu não posso lhe dizer isso. Não posso garantir isso, porque eu estaria indo contra a palavra. Porque o Jesus mesmo disse: olha, mas preste atenção o que é que Jesus disse, porque ninguém cita essa parte antes. O povo já começa daqui: no mundo tereis aflições, não é assim? Vamos um versículozinho para cima. Ele diz assim: estas coisas eu vos digo para que tenhais paz. No mundo, aí começa: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos em Cristo?
Quantos vencem o mundo? Dificuldade, vamos passar. Vamos passar por dificuldade. Mas nem são lançadas por Deus, nem você vai passar uma vida toda nesse negócio. Porque o povo fala, estou no deserto, estou na moinha. O sofrimento bíblico é momentâneo. Pedro fala, a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Diga aí. A sua leve e momentânea tribulação vai produzir o quê? Um eterno peso de glória. Porque também tem o outro lado. Existe uma tal da história aí que agora crente não passa por nada. Não, amados, passa. Mas passa. Receba aí a revelação. Passa. Você não fica. Você passa. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações. As situações chegarem para nós. Mas você vai fazer o quê? Agir em fé. Crer na palavra. E aquilo vai passar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E você está em Cristo. Amém? Situação, a gente passa. Se eu fosse contar minha história... Passa, amados. Passa. Não monte sua tenda no deserto, não. Passe. As bênçãos do futuro, né? Que a gente vai receber. Então, assim, existem bênçãos que a gente desfruta aqui. E existem bênçãos que são para prosperidade. Quais são as bênçãos para posteridade? Vamos lá. O arrebatamento. Oh, aleluia. Isso é uma bênção, é uma promessa futura. O arrebatamento é uma. Aí tem as referências na apostila, vocês podem olhar lá. Tessalonicenses fala sobre isso. Outra bênção futura, outra promessa futura. Reinar com Cristo no milênio. Pastor Paulo gosta dessa, né, pastor? E tem também reinar na eternidade. Então, amados, lembra do reino de Deus que eu falei aqui na primeira aula? O reino de Deus está dentro de nós. Quando Cristo voltar para nos buscar, a gente vai reinar eternamente com Ele. É futuro, amém? Reinar uma eternidade, a gente não está vivendo a eternidade hoje, mas vai viver. Com Cristo, firmes. E vamos dar para o intervalo.